Boa tarde, pessoal do oitavo ano do Romualdo. Vamos aprender nessa semana, né, na semana 1 do PET 5, sobre o primeiro reinado. O conteúdo está dividido nessa semana e na outra que está falando, né, desse conteúdo. Então vamos ver o que o PET traz de informações para a gente aprender esse conteúdo. Seguinte, a semana 1 do PET 5, né, de História, começa na página 68. Na página 68 ele está só falando, né, o que é o conteúdo, e na página 63 é que tem um pequeno texto. Seguinte, o primeiro reinado. Eu vou falar muito brevemente nesta semana e na outra semana eu vou falar um pouco melhor, né, um pouco mais aprofundado sobre esse conteúdo, né, porque o conteúdo no PET está dividido em 2 semanas sobre o primeiro reinado. Conforme eu disse para vocês, o primeiro reinado é o período que vai de 1822, após a independência, até 1831, quando Dom Pedro I abdica, né, renuncia o trono. Eu vou dividir, né, conforme eu falei com vocês, em duas partes esse primeiro reinado, porque é assim que está posto no PET. Seguinte, o processo de independência política do Brasil ele foi muito ao mesmo tempo que conturbado, muito tranquilo. Existe uma perspectiva, né, de que não houve grandes conflitos na independência do Brasil, mas o fato é que de fato ocorreram alguns conflitos. Esses conflitos não foram tão grandes quanto em outros países, né, no processo de independência de outros países, mas eles não deixaram de existir. Então vamos lá. As principais batalhas, né, que ocorreram vai ser a Batalha de Genipapo, em 1823. De 1822, quando Dom Pedro I proclama a independência, né, às margens lá do rio Ipiranga, até 1825 ocorreram conflitos ainda no território brasileiro. Conflito de grupos e de pessoas que não aceitavam a independência política do Brasil. Grupos que eram fiéis a Portugal e que queriam permanecer na condição de colônia. Além disso, né, além desses grupos, nós temos também outros grupos que queriam uma nova organização política administrativa do país, né, que vão ser os liberais. Então, de 1822 até 1825, além dos conflitos que envolveram pessoas e grupos que não aceitavam a independência, nós temos também grupos que queriam uma nova forma de organização política para o Brasil. O que a gente pode destacar inicialmente, né, do primeiro reinado? Em 1822, ocorre o processo de independência, ocorre o grito lá do Ipiranga, ocorrem alguns conflitos, especialmente no norte e nordeste do país, de grupos que eram fiéis à coroa portuguesa, mas o Dom Pedro I começa o processo de implementação da chamada Assembleia Nacional Constituinte. Ela é formada em 1823 e depois, em 1824, ela é outorgada. Ela é outorgada por quê? Porque Dom Pedro I não aceita os conflitos e as divergências que estavam ocorrendo nessa reunião para se discutir a Assembleia Nacional Constituinte. A principal questão era com relação ao qual poder, né, que tipo de poder o imperador teria. Alguns grupos defendiam que as províncias, né, que os estados deveriam ter mais autonomia administrativa, enquanto que outros grupos, né, mais favoráveis ao Dom Pedro I defendiam que deveria haver uma centralização do poder no país. Seguinte, Dom Pedro I acaba com essa Assembleia Nacional Constituinte, né, destitui essa Assembleia Nacional Constituinte e impõe uma Constituição para o país. Nessa Constituição tem algumas coisas importantes, né, que é relevante a gente entender. Primeiro, o Brasil vai ser dividido o poder no Brasil vai ser dividido em 3, executivo, legislativo e judiciário. Mas com a instituição de um novo poder, o chamado poder moderador, que permitia ao imperador Dom Pedro I atuar em qualquer um dos poderes. Então, por mais que o Brasil estivesse organizado em 3 poderes, com esse quarto poder, né, com o poder moderador, o imperador ele poderia mexer e atuar alterar qualquer um desses poderes. Então isso permitiu, né, possibilitou que o imperador Dom Pedro I tivesse mais poderes no Brasil. Além disso, nós temos algumas coisas relevantes com relação a essa Constituição de 1824. Por exemplo, com relação à participação política.
fica definido que somente as pessoas que têm uma determinada renda poderiam participar do processo político eleitoral. Nem todas as pessoas poderiam participar. Além disso, começa-se a uma tentativa de separação entre Estado e Igreja. De certa forma, é permitida o culto, né, de outras religiões, mas desde que esse culto ficasse dentro, né, das casas, né, das pessoas, no espaço privado. Não poderia haver o culto de outras religiões no espaço público. Além da Constituição de 1824, nós temos, ao longo do período do primeiro reinado, vários conflitos que marcavam as inúmeras desigualdades sociais do país. Eu vou falar desses conflitos mais detalhadamente para vocês na próxima aula. Para esse momento, né, vocês têm que entender que o período colonial, o primeiro reinado, né, o período que vai de 1822 até 1831. Ao longo de todo esse período, né, inicialmente a gente tem as guerras de contestação ao processo de independência, e depois nós vamos ter alguns conflitos muito que diziam respeito às várias desigualdades sociais. A gente tem no Piauí, né, a Balaiada, nós temos a Revolta dos Malês, a Sabinada, nós temos a Guerra da Cisplatina, que inclusive a Guerra da Cisplatina foi uma guerra, um conflito que trouxe gastou-se muito dinheiro, né? Foi oneroso para os cofres, né, do Império Brasileiro. Inclusive isso vai ser um dos desgastes, né, que o Dom Pedro I tem no país. Enfim, nesse primeiro vídeo eu quero só dar um panorama geral para vocês desse primeiro reinado, né? E na próxima aula a gente vê mais detalhadamente alguns dos fatos importantes, né, dos eventos marcantes que ocorreram nesse período. Acompanhem a próxima aula. Abraços e até mais.